Olá, eu sou o professor Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de 8 aulas sobre Introdução às Funções. A aula 6. O tema da aula de hoje, o assunto é função crescente e decrescente. Mas antes da gente começar, eu queria pedir a vocês que, por favor, curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. A motivação da aula é, sendo f de x igual a x2 menos 3x mais 2, você seria capaz de determinar em que intervalo f é crescente e f é decrescente? Pronto. Primeira coisa, pessoal, o que é função crescente? O que é função decrescente? Uma função é chamada de crescente quando x e o y é o f, né? Quando x e y têm o mesmo comportamento em relação a crescimento ou decrescimento. Então, se x e y ambos crescem juntos, ou seja, quando x cresce, o y também cresce, a função é crescente. Se quando x cresce, o y cresce, significa a mesma coisa de dizer que quando x decresce, ou seja, diminui, o y diminui, decresce também, tá? Muito bem. E ser decrescente, o que significa? Aí ser decrescente significa que x e y têm comportamentos inversos. Ou seja, quando o x aumenta, o y diminui. Ou seja, quando o x cresce, o y decresce. Isso é equivalente a dizer que, se quando o x diminui, o y aumenta. Ou seja, a função decrescente é quando o x aumenta e o y diminui, ou então quando o x diminui e o y aumenta. Tanto faz. A definição é essa: função crescente e decrescente. Uma função f é chamada de crescente em um intervalo se f de x2 é maior do que f de x1, quando x2 é maior do que x1. Ou seja, sempre que eu tenho um x2 maior do que um x1, obrigatoriamente o f de x2 tem que ser maior do que o f de x1. Ou seja, quando x aumenta, y aumenta. E decrescente, se quando o f de x2 é menor do que o f de x1, quando x2 é maior do que x1. Ou seja, quando o x aumenta, o y diminui. Essa é a definição, tá bom? Vamos ver um exemplo para entender melhor? Em que intervalo f é crescente e decrescente? F aqui representado nesse gráfico, tá bom? Vamos lá. Olha, pessoal, no gráfico é muito fácil saber quando a função é crescente e quando ela é decrescente. Basta você pensar o seguinte: eu vou olhar o eixo x no sentido crescente, e se o x está crescendo nesse sentido, da esquerda para a direita, o y também tem que crescer, né? Então, quando o x cresce, ou seja, quando eu caminho no eixo x da esquerda para a direita, o y tem que crescer. Mas para o y crescer, como é que o y cresce? Né? Para cima? Então, se quando eu caminho no eixo x da esquerda para a direita, o y, que cresce para cima, ele deve estar crescendo para a função ser crescente, claro. Então, quando eu caminho da esquerda para a direita, no eixo x, o gráfico tem que estar subindo. Por quê? Porque o y tem que estar aumentando para a função ser crescente. Por outro lado, se quando eu caminho da esquerda para a direita, a função é decrescente, ou seja, o y está diminuindo, ou seja, o y diminui no sentido de cima para baixo, né? Então, se quando eu caminho da esquerda para a direita, o y está diminuindo, o gráfico é descendo. Então, quando a gente tem um gráfico, como é que eu sei que a função é crescente? Basta observar se o gráfico está subindo. Como é que eu sei que ela é decrescente? Basta observar se o gráfico está descendo. Então, em que intervalo essa função é crescente? De 2 até 7, que é quando o gráfico sobe. De 2 até 7, a função é crescente. Então, crescente é de 2 até 7. De 2 até 7, a função é crescente. E decrescente é de 7 até 10. Pronto, só isso, tá bom? Alguma pergunta? Observem que essa função termina aqui no 2, hein? A bolinha fechada aqui e termina aqui. Aliás, desculpa, nem que ela termina, né? Ela tem um limitante inferior no 2. Você pode dizer também que ela inicia no 2. Então ela inicia aqui no 2 e termina no 10, certo? Isso levando em consideração o sentido que cresce o intervalo, né? Então, ela começa aqui no 2 e termina no 10. Por isso que os intervalos aqui, não continuam, né? Esse gráfico não continua, tá? Aqui e nem continua aqui. Por isso que é desse jeito, tá bom? Alguma pergunta? Se tiverem perguntas, façam aí nos comentários. Vamos ao próximo exemplo para a gente terminar nossa aula de hoje.
É a mesma pergunta, tá? Em que intervalo essa função é crescente e em que intervalo ela é decrescente. Vejam que eu chamei a atenção aqui que esse gráfico, ele começava aqui e terminava aqui, não foi? Por causa das bolas, né? Fechadas aqui, ó. Fechado aqui, né? Já nesse outro gráfico, pessoal, ó, não tem essas bolas, tá vendo, ó? Ou seja, esse gráfico continua descendo e continua descendo aqui, tá certo? Isso é uma grande diferença. Então, quais vão ser os intervalos em que essa função é crescente e em que intervalo ela é decrescente? Olha só, se eu caminho no sentido do eixo x crescente, ou seja, da esquerda para a direita, para ser crescente o gráfico tem que estar subindo, né? Porque o eixo y, ele é crescente subindo. Então, se eu caminho da esquerda para a direita, em que parte o gráfico está subindo? Aqui, né, não? Ou seja, até o 3, o gráfico sobe. Depois ele desce. Então, a função é crescente até o 3. Né? Ou seja, como o gráfico aqui é infinito para cá, é de menos infinito até o 3. Então, ela é crescente de menos infinito até o 3. E decrescente ela é de 3 até mais infinito, né? A partir do 3 o gráfico começa a descer, ó. E ele desce indefinidamente, ou seja, infinitamente ele desce. Por isso que é de 3 até mais infinito. Da mesma forma aqui, ó, nesse trecho ele estava subindo indefinidamente, né? Desde o infinito até o 3. Por isso que é de menos infinito até 3. Tá certo? Tudo bem? Pronto. Terminamos a nossa aula de hoje. Porém, eu tenho que fazer só uma observação, tá? As pessoas geralmente pensam que matemática é uma matéria exata e por isso só existe uma resposta. Que não há, digamos assim, opiniões diferentes, conflitos, certo? Ou às vezes até um erro de algum professor ou de algum autor. Então é o seguinte... nessa matéria, a gente dá os intervalos dessa forma, fechado, certo? Eu dei fechado. Mas alguns autores colocam o intervalo aberto, aqui no 7, certo? Porque é mais ou menos assim, no 7 ela nem é crescente, nem está crescendo, nem está decrescendo. Ela parou de crescer e começa a decrescer. Aí coloca um intervalo aberto no 7, algo assim, certo? Então você vai encontrar isso em alguns livros. Porém, em outros, tá do jeito que eu coloquei aqui. Então, qual foi o motivo da minha escolha? O motivo da minha escolha foi que, como ser crescente ou decrescente é um conceito relativo, certo? Eu não posso dizer assim, olha, ela é crescente no 3. Você só pode dizer que ela é crescente no 3 comparando com outro número do mesmo intervalo. É um conceito relativo, não é um conceito absoluto, certo? É como dizer assim, fulano é o mais alto da sala. Ele é o mais alto ou ele é o mais alto da sala? Da sala. Então você está comparando com outros. Então, por ser um conceito relativo, eu coloquei o intervalo fechado no 7. Porque o 7, ele está... apesar dela ter parado de crescer no 7, digamos assim, começar já a decrescer, esse 7, se eu comparar ele com o 5 ou com o 2, ela é crescente no 7, porque ela é maior no 7 do que no 2, né? Tá de acordo com esse conceito aqui. Então, algumas pessoas podem achar estranho que o 7 aparece tanto aqui como aqui, né? Nos dois intervalos. No 7 ela é crescente. No 7 ela é crescente em relação aos outros números desse intervalo. E no 7 ela é decrescente em relação aos outros números desse intervalo. Certo? Entenderam? São conceitos relativos. Por isso eu coloquei dessa forma. Por isso essa minha escolha, tá certo? Mas alguns autores de livros de matemática, né? Quando eu falo autor, estou falando de livros de matemática, né? Eles colocam de outra forma. E, eventualmente, algum outro professor pode querer seguir esses autores, tá bom? Mas eu acho essa forma mais correta. Tudo bem? Então, pronto. Terminamos a nossa aula 6, né? Vamos nos encontrar na aula 7. Até lá, obrigado por terem visto esse vídeo até o final e não esqueçam de curtir o vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.